Uma milionária solitária encontrou um menino perdido na floresta e o levou para sua mansão. Um dia, ao chegar mais cedo em casa, ficou em choque com o que viu. O sol se punha sobre os imponentes muros da mansão Oliveira, projetando longas sombras sobre os jardins bem cuidados e a fonte de mármore que adornava a entrada principal. Dentro daquelas paredes de pedra e vidro, Isabela Oliveira observava o pôr do sol da janela de seu escritório, com uma taça de vinho tinto na mão e o olhar perdido no horizonte. Aos 35 anos, Isabela era a personificação do sucesso. Seu cabelo negro, perfeitamente penteado, emoldurava um rosto de feições delicadas, mas firmes. Seu terno de estilista e seus sapatos de salto alto falavam de poder e sofisticação. No entanto, seus olhos castanhos, geralmente brilhantes e astutos, refletiam uma profunda melancolia. Dona Isabela, a voz de Carmen, a governanta, interrompeu seus pensamentos. O jantar está servido. Isabela virou-se lentamente, assentindo com um gesto quase imperceptível. Obrigada, Carmen. Descerei em um momento. Quando a porta se fechou, Isabela suspirou profundamente. Mais um dia, mais um jantar solitário na grande sala de jantar. Seu olhar pousou sobre uma fotografia em sua escrivaninha. Ela, muito mais jovem, sorridente, abraçada a uma mulher mais velha que compartilhava seus mesmos olhos castanhos. Mãe, murmurou, roçando com os dedos o vidro do porta-retratos. O contraste entre aquela imagem e a realidade atual era dilacerante. Teresa Oliveira, outrora uma mulher vivaz e carinhosa, agora vagava pelos corredores da mansão, perdida nos labirintos de sua mente, vítima de um Alzheimer que avançava sem piedade. Isabela deixou a taça sobre a escrivaninha e se dirigiu à sala de jantar. Seus passos ecoavam nos amplos corredores, acentuando a solidão que impregnava cada canto daquela luxuosa prisão. A sala de jantar, com sua longa mesa de jacarandá capaz de acomodar 20 pessoas, parecia zombar dela. Um único prato a esperava na cabeceira, acompanhado de talheres de prata e uma taça de cristal. "Precisa de mais alguma coisa, Dona Isabela?" perguntou Carmen, enquanto servia o jantar. "Não, obrigada, Carmen. Pode se retirar." Quando a governanta saiu, Isabela olhou para o prato à sua frente. Apesar da excelência do prato preparado por um dos melhores chefes da cidade, não sentia apetite. Sua mente vagava, como fazia todas as noites, pelas lembranças de tempos melhores. Lembrava-se dos jantares em família de sua infância, cheios de risos e conversas. Seu pai, Antônio Oliveira, sempre contava anedotas sobre seus negócios, enquanto sua mãe ouvia atentamente, interrompendo de vez em quando, com comentários espirituosos que faziam todos rirem. Agora, o silêncio era sua única companhia. Isabela beliscou a comida sem vontade, mais por hábito do que por fome. Quando terminou, levantou-se e se dirigiu ao quarto de sua mãe. Teresa estava sentada junto à janela, com o olhar perdido no jardim, noturno. Isabela aproximou-se lentamente com o coração apertado. "Mãe, como você está hoje?" perguntou suavemente, ajoelhando-se ao lado dela. Teresa virou a cabeça lentamente, seus olhos vagando sem realmente se fixarem em sua filha. "Quem?" "Ah, sim, a menina bonita", murmurou Teresa, com um sorriso ausente. Isabela sentiu um nó se formar em sua garganta. A menina bonita. Era como sua mãe costumava chamá-la quando era pequena. Por um momento, um lampejo de esperança brilhou em seu coração, mas se desvaneceu tão rápido quanto havia surgido. "Sim, mãe. Sou eu, Isabela", respondeu pegando a mão de Teresa entre as suas. "Isabela, bonito nome", disse Teresa, voltando seu olhar para a janela. "Você viu o Antônio? Ele já deveria ter chegado do trabalho." O coração de Isabela se apertou. Seu pai havia falecido há 5 anos, mas para Teresa, presa nos recantos de sua memória fragmentada, Antônio ainda estava vivo, perpetuamente atrasado no trabalho. Papai chegará logo, mãe", mentiu Isabela, contendo as lágrimas. "Quer que eu leia um pouco para você antes de dormir?"
Teresa assentiu distraidamente. Isabela pegou um livro da mesinha de cabeceira e começou a ler em voz alta, como fazia todas as noites, esperando que as palavras pudessem de alguma forma atravessar a névoa que envolvia a mente de sua mãe. Mais tarde, quando Teresa finalmente adormeceu, Isabela saiu do quarto, fechando a porta com cuidado. No corredor, apoiou-se contra a parede, deixando que as lágrimas fluíssem livremente. Como era possível sentir-se tão sozinha, estando rodeada de tanto? A mansão, os empregados, a empresa, tudo parecia tão vazio, tão sem sentido, sem o amor e a conexão que uma vez havia conhecido. Secando as lágrimas, Isabela dirigiu-se ao seu quarto. Amanhã seria outro dia de reuniões, decisões importantes e responsabilidades esmagadoras. Outro dia de fingir fortaleza, enquanto por dentro se sentia cada vez mais vazia. Enquanto se preparava para dormir, Isabela olhou pela janela para a floresta que cercava a propriedade. A lua cheia iluminava as árvores, criando sombras misteriosas. Por um momento, sentiu o impulso de sair, de se perder entre aquelas árvores, de escapar da gaiola dourada em que sua vida havia se transformado. Sacudiu a cabeça, descartando esses pensamentos. Tinha responsabilidades, uma empresa para dirigir, uma mãe para cuidar. Não podia se dar ao luxo de sonhar com fugas impossíveis. Deitou-se na cama, consciente de que o sono demoraria a chegar, como sempre. Na escuridão de seu quarto, Isabela Oliveira, a mulher que tinha tudo, sentia-se mais pobre do que nunca. O que ela não sabia era que o destino estava prestes a dar uma guinada inesperada. No coração da floresta, sob a mesma lua que ela contemplava, um pequeno intruso estava prestes a mudar sua vida para sempre. A manhã chegou com os primeiros raios de sol, filtrando-se através das cortinas de seda do quarto de Isabela. Ela acordou com o som de seu despertador, sentindo-se tão cansada quanto quando se deitou. Mais um dia na vida de Isabela. Oliveira começava. Após sua rotina matinal e um café da manhã rápido, Isabela mergulhou em seu trabalho. Reuniões após reuniões preencheram sua agenda, negociações complexas e decisões cruciais para o futuro das empresas Oliveira ocuparam cada minuto de seu dia. Quando o sol começou a se pôr, Isabela sentia o peso do mundo sobre seus ombros. Dona Isabela. A voz de Carmen interrompeu seus pensamentos. Deseja que eu sirva o jantar? Isabela olhou pela janela de seu escritório. O céu se tingia de tons alaranjados e violetas, anunciando o final de mais um dia exaustivo. Não, Carmen. Obrigada, respondeu Isabela, levantando-se de sua cadeira. Acho que vou sair para caminhar um pouco. Carmen olhou para ela com preocupação. Mas Dona Isabela, já está escurecendo. A floresta pode ser perigosa. Isabela esboçou um sorriso cansado. Ficarei bem, Carmen. Preciso de um pouco de ar fresco. Sem esperar resposta, Isabela saiu de seu escritório e se dirigiu à porta dos fundos da mansão. O ar fresco da tarde a recebeu, trazendo consigo o aroma de pinheiros e terra úmida. Respirou profundamente, sentindo parte da tensão abandonar seu corpo. Seus passos a levaram por uma trilha familiar que serpenteava entre as árvores. A luz, declinante do dia, criava sombras dançantes entre a vegetação, dando à floresta um ar misterioso e quase mágico. Por um momento, Isabela se permitiu esquecer suas responsabilidades, suas preocupações, sua solidão. Aqui, rodeada pela natureza, sentia-se em paz. De repente, um som quebrou o silêncio da floresta. Isabela parou, apurando os ouvidos. Lá estava novamente, um soluço abafado, quase inaudível, mas inconfundível. Vinha de algum lugar próximo, entre os arbustos. Com o coração acelerado, Isabela seguiu o som, afastou alguns galhos e então o viu. Encolhido contra o tronco de um velho jequitibá, havia um menino. Não devia ter mais de 8 anos, com o cabelo escuro despenteado e as roupas sujas e rasgadas. Tremia, abraçando a si, mesmo com lágrimas correndo por suas bochechas manchadas de terra. Olá, disse Isabela suavemente, tentando não assustá-lo.
Você está bem? O menino levantou o olhar, seus olhos grandes e assustados fixos nela. Por um momento, pareceu prestes a sair correndo, mas algo na expressão de Isabela o deteve. Eu me perdi, murmurou o menino entre soluços. Isabela aproximou-se lentamente, ajoelhando-se na frente dele. Não se preocupe, vai ficar tudo bem. Meu nome é Isabela. Como você se chama? Mateus, respondeu o menino soluçando. Muito prazer, Mateus, disse Isabela com um sorriso tranquilizador. Pode me dizer como você chegou aqui? Mateus negou com a cabeça, novas lágrimas se formando em seus olhos. Não sei. Eu estava andando e de repente não reconheci nada. Tentei encontrar o caminho de volta, mas tudo parecia igual. O coração de Isabela se apertou, diante da evidente angústia do menino. Sem pensar duas vezes, estendeu sua mão para ele. Venha comigo, Mateus. Vou levá-lo para um lugar seguro e quente. Lá poderemos descobrir como ajudá-lo a voltar para casa. Mateus hesitou por um momento, mas o frio e o medo puderam mais que sua desconfiança. Pegou a mão de Isabela e se levantou com pernas trêmulas. Juntos, empreenderam o caminho de volta à mansão. Isabela notou que Mateus mancava ligeiramente e, sem dizer nada, o pegou nos braços. O menino ficou tenso inicialmente, mas logo relaxou, apoiando sua cabeça cansada no ombro de Isabela. Enquanto caminhavam, Isabela não podia deixar de se perguntar como este menino tinha chegado tão fundo na floresta. Onde estavam seus pais? Como ele tinha acabado tão sozinho e assustado no meio do nada? Ao chegarem à mansão, Carmen os recebeu com uma mistura de surpresa e preocupação. Meu Deus, dona Isabela, o que aconteceu? Quem é este menino? Carmen, por favor, prepare um banho quente e algumas roupas limpas, ordenou Isabela, ignorando as perguntas. E diga a Maria para preparar algo para comer, algo leve e quente. Enquanto Carmen se apressava para cumprir suas ordens, Isabela levou Mateus à sala principal. Sentou-o em um dos luxuosos sofás e se ajoelhou na frente dele. Você está seguro agora, Mateus, assegurou com voz suave. Vamos limpá-lo, dar-lhe algo para comer e depois tentaremos contatar sua família. Tudo bem? Mateus assentiu fracamente, seus olhos percorrendo com assombro a opulência que o rodeava. Este lugar, murmurou, é como um castelo de verdade. Isabela não pôde evitar sorrir diante do espanto do menino. Bem, não é exatamente um castelo, mas acho que se parece um pouco. Nesse momento, Carmen retornou para levar Mateus ao banheiro. Isabela ficou na sala, sua mente dando voltas. O que iria fazer com este menino perdido? Como iria encontrar sua família? Enquanto esperava, Isabela se aproximou do velho piano de cauda que ocupava um canto da sala. Fazia anos que ninguém o tocava. Sua mãe costumava sentar-se ali durante horas, enchendo a casa de melodias lindas. Agora, como tantas outras coisas na mansão, permanecia em silêncio, mais um lembrete de tudo o que havia perdido. Meia hora depois, Mateus retornou à sala, limpo e vestido com roupas que lhe ficavam grandes mas confortáveis. Parecia menos assustado, embora ainda claramente nervoso. Venha, Mateus, disse Isabela, guiando-o até a mesa onde Maria havia disposto um jantar leve. Você deve estar com fome. Enquanto Mateus comia com avidez, Isabela o observava, tentando decifrar o mistério que este menino representava. Havia algo nele, na forma como... Seus olhos percorriam a sala com uma mistura de assombro e melancolia, que lhe parecia estranhamente familiar. Mateus, começou suavemente. Você pode me dizer onde mora? Ou o nome dos seus pais? O menino baixou o olhar, brincando com a colher. Eu não sei. Não me lembro. Isabela franziu a testa, preocupada. Poderia ele ter sofrido algum tipo de trauma que lhe causou amnésia? Ou havia algo mais por trás de sua aparente perda de memória? Tudo bem, não se preocupe, assegurou, colocando uma mão sobre a dele. Nesse momento, um som chamou a atenção de ambos. Teresa, a mãe de Isabela, havia entrado na sala, guiada por sua enfermeira. Seus olhos vagavam pela sala, sem se fixar em nada em particular, até que pousaram em Mateus.
Oh, olha, disse com voz suave e distante. Temos visita. Isabela se levantou rapidamente, aproximando-se de sua mãe. Sim, mãe, este é o Mateus. Ele ficará conosco por um tempo. Teresa sorriu vagamente na direção do menino, antes que sua atenção fosse capturada pelo piano no canto. Música, murmurou. Costumava haver música aqui. Isabela sentiu uma pontada de dor no peito. Sim, mãe. Você costumava tocar o piano, lembra? Mas Teresa já havia perdido o fio da conversa, seu olhar novamente perdido na distância. A enfermeira a guiou suavemente para fora da sala, deixando Isabela com uma sensação de perda que nunca parecia diminuir. Quando se voltou para Mateus, notou que o menino olhava o piano com curiosidade. Você gosta de música, Mateus? Perguntou, tentando afastar a tristeza de sua voz. Para sua surpresa, os olhos do menino se iluminaram. Eu adoro, disse com o primeiro sinal de entusiasmo que Isabela havia visto nele. Posso? Apontou timidamente para o piano. Isabela assentiu, intrigada. Mateus se levantou e se aproximou do instrumento com uma mistura de reverência e emoção. Sentou-se no banco, seus pés mal tocando o chão, e por um momento simplesmente acariciou as teclas com seus pequenos dedos. E então, para total espanto de Isabela, começou a tocar. A melodia que surgiu do piano era bela e complexa, muito além do que se esperaria de um menino de sua idade. Os dedos de Mateus se moviam com graça e segurança sobre as teclas, criando uma música que preencheu a mansão de uma maneira que não acontecia há anos. Isabela ficou paralisada, incapaz de acreditar no que estava presenciando. Quem era este menino? De onde ele vinha? E, acima de tudo, como era possível que tocasse assim? Enquanto a música de Mateus continuava preenchendo o ar, Isabela sentiu que algo se movia dentro dela. Uma sensação que não experimentava há muito tempo. Esperança. Sem que ela soubesse, em outra parte da mansão, Teresa. Oliveira parou no meio do corredor, seu rosto usualmente ausente, mostrando um lampejo de reconhecimento. Por um breve momento, seus olhos se clarearam e um sorriso genuíno apareceu em seus lábios. A música de Mateus estava despertando algo, não só em Isabela, mas em toda a mansão Oliveira. E este era apenas o começo. Os dias seguintes à chegada de Mateus trouxeram consigo uma série de mudanças na mansão. Oliveira Isabela, acostumada à sua rotina solitária, se viu de repente com a responsabilidade de cuidar de um menino. Embora tivesse informado as autoridades sobre Mateus, a falta de informações sobre sua origem dificultava a busca por sua família. Dona Isabela, disse Carmen uma manhã, enquanto servia o café da manhã, não acha que deveríamos considerar outras opções para o menino? Talvez um lar temporário? Isabela levantou os olhos de seu café, franzindo a testa. Não. Carmen Mateus fica aqui até encontrarmos sua família. A firmeza em sua voz surpreendeu até mesmo Isabela. Nos poucos dias que estava ali, Mateus havia trazido uma centelha de vida à mansão que ela não queria perder. Como a senhora quiser, respondeu Carmen, embora Isabela pudesse notar a preocupação em seus olhos. Mais tarde, naquele dia, enquanto Isabela trabalhava em seu escritório, o som do piano novamente preencheu a casa. Tinha se tornado uma ocorrência comum desde a chegada de Mateus. O menino passava horas sentado em frente ao instrumento, tocando melodias que iam desde simples canções infantis até peças complexas que Isabela não podia acreditar que alguém tão jovem pudesse interpretar. Deixando de lado seus documentos, Isabela se dirigiu à sala principal. Ali encontrou Mateus, completamente absorto na música, seus pequenos dedos voando sobre as teclas com uma habilidade surpreendente. Isso é lindo, Mateus, disse Isabela quando a peça terminou. Onde você aprendeu a tocar assim? Mateus deu de ombros, um gesto que Isabela havia aprendido que significava que ele não se lembrava ou não queria falar sobre o assunto. Eu simplesmente sei, respondeu o menino, seus olhos fixos nas teclas do piano. Isabela se sentou ao lado dele no banco. Sabe, minha mãe costumava tocar piano. Ela enchia a casa de música todos os dias.
E ela não toca mais? Se perguntou Mateus, curioso. Isabela sentiu uma pontada de dor no peito. Não, não toca mais. Ela está doente e não se lembra como fazer isso. Mateus assentiu, como se entendesse perfeitamente o que significava perder lembranças. Por um momento, ambos ficaram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Posso tocar para ela? Perguntou de repente Mateus. Talvez a música a ajude a lembrar. Isabela sentiu que se formava um nó em sua garganta. Claro, Mateus. Acho que ela gostaria disso. Naquela tarde, Isabela levou sua mãe à sala principal. Teresa caminhava lentamente, apoiada em sua bengala, seu olhar vagando sem rumo pela sala. Mãe, disse Isabela suavemente, Mateus vai tocar piano para você. Teresa não deu sinais de ter escutado, mas se deixou guiar até uma poltrona perto do piano. Mateus, sentado em frente ao instrumento, esperou até que Isabela lhe fez um gesto para começar. As primeiras notas de uma suave melodia preencheram o ar. Isabela observava sua mãe, esperando ver alguma reação. No início, Teresa permaneceu imóvel, seu olhar perdido na distância. Mas conforme a música continuava, algo pareceu mudar. Lentamente, os olhos de Teresa se focaram em Mateus. Suas mãos, usualmente inquietas, ficaram quietas sobre seu colo. E então, para espanto de Isabela, uma lágrima rolou pela bochecha de sua mãe. Essa música, murmurou Teresa, sua voz mais clara do que Isabela a havia escutado em anos. Eu me lembro, Isabela se ajoelhou ao lado de sua mãe, pegando suas mãos entre as suas. O que você lembra, mãe? Teresa piscou, como se estivesse tentando capturar uma lembrança fugaz. Eu costumava tocá-la para você. Quando você era pequena, o coração de Isabela deu um salto. Era verdade, agora ela se lembrava. Essa melodia havia sido sua canção de ninar, a que sua mãe tocava todas as noites antes de dormir. Como é possível que Mateus a conheça? Se perguntou Isabela em voz baixa. Enquanto a música continuava, Teresa começou a cantarolar suavemente, seguindo a melodia. Seus olhos, geralmente nublados pela confusão, pareciam mais claros, mais presentes. Isabela, minha menina bonita, disse de repente, Teresa, olhando diretamente para sua filha. Por que você está chorando? Isabela não havia percebido que as lágrimas corriam por suas bochechas. Estou feliz, mãe, respondeu, apertando suavemente as mãos de Teresa. Muito feliz. Quando a música terminou, um silêncio carregado de emoção preencheu a sala. Mateus se virou no banco do piano, seus olhos grandes e expectantes fixos em Teresa e Isabela. Você toca muito bem, pequeno, disse Teresa, surpreendendo a todos. Você me lembra alguém? Sua voz se apagou, a lembrança escapando antes que pudesse capturá-la. Obrigado, senhora, respondeu Mateus timidamente. Fico feliz que tenha gostado. Isabela se levantou, enxugando as lágrimas. Mateus, isso foi maravilhoso. Como você conhecia essa música? O menino deu de ombros novamente, um gesto que Isabela começava a associar com os mistérios de seu passado. Não sei. Simplesmente estava na minha cabeça. Naquela noite, depois de colocar Mateus para dormir e se certificar de que sua mãe estivesse confortável, Isabela se retirou para seu escritório. Sua mente dava voltas, tentando entender o que havia acontecido. Como era possível que Mateus conhecesse uma música tão pessoal, uma que sua mãe costumava tocar para ela? Movida por um impulso, Isabela se dirigiu a um velho armário no canto de seu escritório. Ali, em caixas empoeiradas, guardava velhos álbuns de fotos e lembranças familiares. Começou a folhear um dos álbuns, procurando algo, embora não tivesse certeza do que. Foi então que a viu. Uma fotografia antiga, tirada há mais de 30 anos. Nela, uma jovem Teresa segurava um bebê nos braços, enquanto outra jovem mulher estava sentada ao piano. Isabela nunca havia prestado muita atenção nessa foto antes, mas agora algo nela captou sua atenção. A mulher ao piano havia algo familiar em seu rosto. Isabela apertou os olhos tentando lembrar onde a havia visto antes,
E então, como um relâmpago, a realização a atingiu. Os olhos, o formato do nariz, eram incrivelmente semelhantes aos de Mateus. Com o coração acelerado, Isabela procurou o nome escrito no verso da foto. Helena, 1990. Helena, murmurou Isabela, o nome soando vagamente familiar. De repente, uma lembrança surgiu em sua mente. Seu pai mencionando uma jovem funcionária chamada Helena, uma pianista talentosa, que havia trabalhado para a família brevemente, antes de desaparecer sem deixar rastro. Isabela se deixou cair em sua cadeira, a fotografia tremendo em suas mãos. Poderia ser. Mateus teria alguma conexão com esta misteriosa Helena do passado? As perguntas se acumulavam em sua mente. Quem era realmente Mateus? Como ele havia chegado à floresta, perto da mansão? E por que conhecia uma música tão intimamente ligada à sua família? Isabela olhou para o relógio. Era tarde, mas sabia que não conseguiria dormir com todas essas perguntas sem resposta. Precisava falar com alguém que pudesse lançar luz sobre este mistério. Com determinação, se levantou. Havia uma pessoa que trabalhava na mansão há tempo suficiente para se lembrar de Helena. Alguém que talvez pudesse ajudá-la a desvendar este enigma. Carmen, chamou Isabela saindo de seu escritório. Preciso falar com você. Agora, enquanto se dirigia à cozinha, onde sabia que encontraria Carmen, Isabela sentia que estava à beira de uma descoberta que poderia mudar tudo. O que ela não sabia era quão profundamente este mistério estava, entrelaçado com sua própria história familiar, e como sua resolução abalaria os alicerces de tudo o que ela acreditava saber sobre seu passado. Isabela encontrou Carmen na cozinha, limpando os últimos pratos do jantar. A mulher mais velha levantou o olhar, surpresa com a repentina aparição de sua empregadora àquela hora da noite. Dona Isabela, aconteceu alguma coisa? Perguntou Carmen, secando as mãos em seu avental. Isabela tomou uma respiração profunda, tentando acalmar as batidas de seu coração. Carmen, preciso que você me diga a verdade sobre algo. É importante. Carmen franziu a testa, mas assentiu. Claro, dona. Do que se trata? Isabela colocou a fotografia sobre a mesa da cozinha. Quem é esta mulher? Aqui está sentada ao piano. Os olhos de Carmen se abriram de par em par ao ver a imagem. Uma sombra de reconhecimento, misturada com algo que parecia ser preocupação, cruzou seu rosto. Essa é Helena, dona, respondeu Carmen depois de um momento de hesitação. Trabalhou aqui há muitos anos, antes da senhora nascer. O que você sabe sobre ela, Carmen? Pressionou Isabela. Por favor, é muito importante. Carmen sentou-se lentamente, seus olhos nunca deixando a fotografia. Helena era uma jovem muito talentosa. Tocava piano como os anjos. Sua mãe, Dona Teresa, a adorava. Costumavam passar horas juntas na sala tocando e cantando. Isabela escutava atentamente, tentando conectar as peças do quebra-cabeça. O que aconteceu com ela? Por que ela foi embora? Carmen pareceu hesitar, como se estivesse lutando internamente sobre quanto deveria revelar. Foi há muito tempo, Dona Helena, ela teve que ir embora de repente. Ninguém soube realmente por quê. Carmen, disse Isabela, sua voz firme, mas suplicante. Por favor, preciso saber a verdade. Tem a ver com Mateus, tenho certeza. Ao ouvir o nome do menino, Carmen empalideceu visivelmente. Mateus? O que esse menino tem a ver com tudo isso? Isabela tirou outra fotografia de seu bolso, desta vez uma que havia tirado de Mateus recentemente. Colocou-a ao lado da imagem de Helena. Olhe, Carmen, você não vê a semelhança? Carmen ofegou, seus olhos se movendo entre as duas fotografias. Meu Deus, murmurou. Carmen, por favor, insistiu Isabela. Preciso saber o que realmente aconteceu com Helena. A mulher mais velha fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças. Quando os abriu novamente, havia determinação em seu olhar. Dona Isabela, o que vou lhe dizer é algo que jurei nunca revelar, mas acho que chegou a hora de a verdade vir à tona. Isabela se inclinou para a frente, seu coração batendo forte em antecipação. Carmen começou a falar
Sua voz baixa e carregada de emoção, Helena não era apenas uma funcionária. Ela se tornou uma amiga próxima de sua mãe. Passavam muito tempo juntas, especialmente quando seu pai estava viajando a negócios. Isabela assentiu, lembrando-se vagamente de ter ouvido menções a Helena em conversas de seus pais anos atrás. Um dia, continuou Carmen, Helena veio até mim, muito perturbada. Ela estava grávida. Isabela sentiu que sua respiração ficava presa. Grávida? De quem? Carmen baixou o olhar, sua voz mal um sussurro. Do senhor, Antônio, seu pai. O mundo pareceu parar por um momento. Isabela ficou imóvel, tentando processar o que acabara de ouvir. Meu pai, conseguiu dizer finalmente. Carmen assentiu tristemente. Foi um momento muito difícil. Helena estava arrasada, se sentia traída e assustada. Não sabia o que fazer. O que aconteceu depois? Perguntou Isabela, embora temesse a resposta. Seu pai, ele queria que Helena fosse embora, que desaparecesse, disse Carmen, a desaprovação clara em sua voz. Ofereceu dinheiro para que ela partisse e nunca mais voltasse, mas Helena se recusou. Ela amava seu bebê e não queria abandoná-lo. Isabela sentia que a cabeça lhe dava voltas. Tudo o que acreditava saber sobre sua família, sobre seu pai, estava desmoronando. E minha mãe? Ela sabia? Carmen negou com a cabeça. Não naquele momento. Helena não queria machucá-la. Mas uma noite, sua mãe as ouviu discutindo. Ficou sabendo de tudo. Isabela fechou os olhos, imaginando a dor e a traição que sua mãe deve ter sentido. O que minha mãe fez? Perguntou em voz baixa. Surpreendentemente, ela apoiou Helena, respondeu Carmen. Sua mãe sempre teve um coração bondoso. Estava ferida, é claro, mas não culpava Helena. Em vez disso, enfrentou seu pai. Isabela abriu os olhos, surpresa. Nunca tinha imaginado sua mãe, sempre tão dócil e complacente, enfrentando seu dominante pai. Foi uma noite terrível, continuou Carmen. Houve gritos, choros. Seu pai estava furioso. Ameaçou deixar tudo, abandonar a família se sua mãe insistisse em apoiar Helena. E depois, o que aconteceu? Pressionou Isabela, embora temesse a resposta. Carmen suspirou profundamente. Helena desapareceu no dia seguinte. Foi embora no meio da noite, sem se despedir de ninguém. Sua mãe estava arrasada. Tentou procurá-la, mas não teve sucesso. Seu pai proibiu que o nome de Helena fosse mencionado na casa novamente. Isabela se levantou da cadeira, incapaz de permanecer sentada. Caminhou até a janela, olhando para a escuridão do jardim, enquanto tentava assimilar toda essa informação. Carmen, disse finalmente, sua voz trêmula. Você acha que Mateus poderia ser? O filho de Helena e seu pai, completou Carmen. Sim, dona. Acho que é muito possível. Isabela se virou para olhar Carmen, lágrimas, não derramadas, brilhando em seus olhos. Isso significaria que Mateus é seu meio-irmão, confirmou Carmen suavemente. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções e revelações que ameaçavam sobrecarregar Isabela. Tudo o que ela acreditava saber sobre sua família, sobre sua infância, sobre si mesma, estava sendo questionado. Por que você nunca me contou, Carmen? Perguntou Isabela finalmente, sua voz mal um sussurro. Carmen se levantou, aproximando-se de Isabela com uma expressão de profundo arrependimento. Sinto muito, dona. Fiz uma promessa à sua mãe. Ela queria protegê-la, proteger a família. Mas agora, olhou para a porta, como se pudesse ver Mateus através dela. Agora parece que o passado encontrou uma maneira de voltar até nós. Isabela assentiu lentamente, tentando processar tudo. Sua mente estava cheia de perguntas. Onde Helena tinha estado todos esses anos? Como Mateus tinha acabado sozinho na floresta? E o que tudo isso significava para o futuro? Preciso de tempo para pensar, disse Isabela finalmente. Obrigada por me dizer a verdade, Carmen. Por favor, não diga nada a Mateus ainda. Preciso descobrir como lidar com isso. Carmen assentiu,
a preocupação evidente em seu rosto. Claro, dona. A senhora ficará bem? Isabela esboçou um sorriso fraco. Ficarei. Só preciso de tempo. Enquanto saía da cozinha, Isabela sentia que o peso do mundo descansava sobre seus ombros. A verdade que acabara de descobrir ameaçava mudar tudo o que conhecia, mas em meio à confusão e à dor, um pensamento persistia. Mateus. O menino que havia chegado à sua vida de maneira tão inesperada, que havia trazido música e alegria de volta à mansão, era seu irmão. Com passos lentos, Isabela se dirigiu ao quarto de Mateus. Parou, na porta, observando o menino dormir pacificamente, alheio ao turbilhão de emoções e revelações que o cercavam. Prometo que vou proteger você, sussurrou Isabela, embora soubesse que Mateus não podia ouvi-la. Vou descobrir o que aconteceu e vou fazer as coisas certas. Por você, por Helena, por todos nós. Enquanto fechava suavemente a porta, Isabela sabia que o caminho que tinha pela frente seria difícil. Teria que enfrentar o passado de sua família, as decisões de seu pai, a dor de sua mãe. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentia um propósito claro. A música de Mateus havia despertado mais do que lembranças na mansão Oliveira. Havia desenterrado segredos há muito enterrados, e com eles a possibilidade de redenção e uma nova oportunidade para curar velhas feridas. Isabela se dirigiu ao seu quarto, sabendo que o sono não chegaria facilmente naquela noite. Tinha muito em que pensar, muito que planejar. O amanhã traria novos desafios, mas também a promessa de respostas e talvez de uma família reunida. Os dias seguintes à revelação de Carmen foram um turbilhão de emoções para Isabela. Ela se encontrava dividida entre o choque de descobrir a verdade sobre seu pai, a preocupação com Mateus e a incerteza sobre como proceder. Cada vez que olhava para o menino, via não apenas o pequeno por quem havia se afeiçoado, mas também o lembrete vivo dos segredos de sua família. Uma manhã, enquanto Isabela tomava seu café na varanda, observando Mateus brincar no jardim, Carmen se aproximou com uma expressão preocupada. Dona Isabela, começou com cautela, a senhora já pensou no que vai fazer a respeito da situação? Isabela suspirou, deixando sua xícara sobre a mesa. Não paro de pensar nisso, Carmen, mas é complicado. Não posso simplesmente dizer a Mateus que sou sua irmã, que sua mãe desapareceu há anos e que seu pai... Parou, incapaz de terminar a frase. Carmen assentiu compreensivamente. Entendo, dona. Mas talvez haja alguém mais com quem a senhora deveria falar primeiro. Isabela a olhou interrogativamente. Sua mãe, disse Carmen suavemente. Talvez ela possa esclarecer mais o que realmente aconteceu. Isabela se tensionou diante da sugestão. A ideia de confrontar sua mãe com esse segredo do passado a aterrorizava. E se piorasse sua condição? E se a confundisse ainda mais? Não sei, Carmen, respondeu Isabela, a dúvida evidente em sua voz. O Alzheimer, não sei se é uma boa ideia remexer no passado. Entendo sua preocupação, dona, disse Carmen com gentileza. Mas notei que desde que Mateus chegou, desde que começou a tocar o piano, sua mãe parece mais presente. Talvez a música esteja despertando algo nela. Isabela refletiu sobre as palavras de Carmen. Era verdade que Teresa havia tido momentos de lucidez mais frequentes desde a chegada de Mateus. A música parecia ter um efeito quase mágico nela. Talvez você tenha razão, concedeu Isabela finalmente. Vou pensar nisso. Naquela tarde, enquanto Mateus praticava no piano, Isabela decidiu levar sua mãe à sala. Teresa caminhava lentamente, apoiada no braço de sua filha, seu olhar vagando pelo corredor com a habitual confusão. Ao entrarem na sala, a música de Mateus preenchia o ar. Era uma melodia suave, quase melancólica. Teresa parou, seus olhos se focando de repente. Essa música, murmurou. Eu a conheço. Isabela sentiu seu coração dar um salto. Você se lembra dela, mãe? Teresa assentiu lentamente. Helena costumava tocá-la. Era sua favorita. Isabela conteve a respiração.
Era a primeira vez em anos que sua mãe mencionava. Helena, por iniciativa própria? Mãe, disse suavemente, guiando Teresa até uma poltrona. Você pode me contar sobre Helena? Por um momento, Teresa pareceu confusa, como se não entendesse a pergunta. Mas então, enquanto a música de Mateus continuava, algo pareceu se esclarecer em seu olhar. Helena era como uma filha para mim, começou Teresa, sua voz mais firme do que Isabela a havia ouvido em muito tempo. Tão talentosa, tão cheia de vida. Ela enchia esta casa de música e alegria. Isabela ouvia atentamente, temerosa de interromper este raro momento de clareza. Mas depois, continuou Teresa, sua expressão se ensombrecendo. Houve tristeza. Tanta dor. O que aconteceu, mãe? Perguntou Isabela gentilmente. Teresa fechou os olhos como se estivesse revivendo uma lembrança dolorosa. Seu pai, ele cometeu um erro. Um erro terrível. E Helena, minha pobre Helena. Isabela tomou as mãos de sua mãe entre as suas. O que aconteceu com Helena, mãe? Ela foi embora, respondeu Teresa, uma lágrima rolando por sua bochecha. Levou seu bebê e foi embora. Eu queria que ela ficasse. Queria ajudá-la, mas ela disse que não podia, que era doloroso demais, Isabela. Sentiu que se formava um nó em sua garganta. Você sabia para onde ela foi? Teresa negou com a cabeça. Nunca soube. Tentei procurá-la, mas... Sua voz se apagou, a confusão voltando a nublar seu olhar. Nesse momento, Mateus terminou de tocar. O silêncio repentino pareceu tirar Teresa de seu transe. Olhou ao redor, desorientada. Isabela, o que estamos fazendo aqui? Isabela respirou fundo, tentando controlar suas emoções. Nada, mãe, só. Estávamos ouvindo música. Enquanto ajudava sua mãe a voltar para seu quarto, Isabela sentia que sua mente dava voltas. As palavras de Teresa haviam confirmado a história de Carmen, mas também haviam levantado novas questões. Para onde Helena tinha ido? Por que nunca havia tentado entrar em contato com eles? Naquela noite, depois de colocar Mateus para dormir, Isabela se trancou em seu escritório. Tirou velhas caixas de documentos, procurando qualquer pista que pudesse levá-la até Helena, contas, cartas, velhos contratos, qualquer coisa que pudesse dar-lhe uma ideia de onde procurar. Enquanto revisava os papéis, um envelope amarelado caiu no chão. Isabela o pegou, notando que estava selado. Na frente, com a letra elegante de sua mãe, estava escrito: para Isabela, quando for o momento. Com mãos trêmulas, Isabela abriu o envelope. Dentro, havia uma carta e uma pequena chave. Minha querida Isabela. Começava a carta. Se você está lendo isso, é porque o passado encontrou uma maneira de nos alcançar. Há coisas que você precisa saber, verdades que guardei por tempo demais. Isabela se deixou cair em sua cadeira, absorvendo cada palavra da carta de sua mãe. Teresa havia previsto que esse dia chegaria e havia deixado instruções, explicações e, o mais importante, um endereço. A última linha da carta fez o coração de Isabela acelerar. Procure Helena, ela tem as respostas que você precisa. E lembre-se, o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas. Isabela olhou para a pequena chave que acompanhava a carta. Sabia que era o primeiro passo em direção à verdade, em direção à resolução dos mistérios que cercavam sua família. Com determinação, pegou seu telefone e discou um número. Arthur? É Isabela Oliveira. Preciso da sua ajuda para encontrar alguém. Enquanto explicava a situação para Arthur, seu velho amigo e detetive particular, Isabela sentia uma mistura de ansiedade e esperança. Estava prestes a embarcar em uma jornada que poderia mudar tudo, uma jornada em direção a um passado cheio de segredos e a um futuro incerto. Olhou para a porta de seu escritório, pensando em Mateus dormindo no final do corredor. Vou descobrir a verdade, prometeu a si mesma. Por você, por Helena, por todos nós. O que Isabela não sabia era que suas ações estavam prestes a desencadear uma série de eventos que abalariam os alicerces de seu mundo e trariam à luz segredos ainda mais profundos do que jamais imaginara.
Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade para Isabela. Enquanto esperava notícias de Arthur, mergulhou na tarefa de desvendar o passado de sua família. Todas as noites, depois que Mateus ia dormir, Isabela passava horas em seu escritório, revisando velhos documentos, fotografias e cartas. Uma tarde, enquanto Mateus praticava no piano, o telefone de Isabela tocou. Era: Arthur, Isabela, acho que a encontrei, disse sem preâmbulos. Helena Vieira. Ela vive em uma pequena cidade a algumas horas da capital. O coração de Isabela deu um salto. Você tem certeza? Bastante, respondeu Arthur. Os detalhes coincidem. Ela trabalha como professora de música na escola local. E tem mais uma coisa. Ele fez uma pausa. Ela tem um filho. Isabela fechou os olhos, tentando processar a informação. Obrigada, Arthur. Envie o endereço. Eu mesma irei. Depois de desligar, Isabela ficou imóvel por um momento, sobrecarregada pela magnitude do que estava prestes a fazer. Finalmente, dirigiu-se à sala onde Mateus continuava tocando. Mateus, disse suavemente, interrompendo sua prática. Preciso falar com você, o menino a olhou com curiosidade. Aconteceu alguma coisa ruim, Isabela? Não, querido, respondeu ela, sentando-se ao lado dele no banco do piano. Mas tenho que fazer uma viagem importante. Será apenas por um dia ou dois? Mateus baixou o olhar, seus dedos brincando nervosamente com as teclas. Você vai procurar minha família? A pergunta pegou Isabela de surpresa. Por que você acha isso? Mateus deu de ombros. Ouvi Carmen falando ao telefone. Ela disse algo sobre encontrar alguém. Isabela respirou fundo. Sabia que tinha que ser cuidadosa com suas palavras. Mateus, você se lembra de alguma coisa sobre sua mãe? O menino franziu a testa, concentrando-se. Às vezes sonho com uma mulher tocando piano. A música dela é linda, mas quando tento ver seu rosto, ela desaparece. Isabela sentiu que se formava um nó em sua garganta. Mateus, vou procurar alguém que pode saber mais sobre você e sua família. Prometo que quando eu voltar, contarei tudo o que descobrir. Tudo bem? Mateus assentiu lentamente. Posso continuar tocando piano enquanto você não estiver aqui? Isabela sorriu, abraçando-o. Claro que sim. Sua música é um presente para todos nesta casa. No dia seguinte, Isabela se encontrava dirigindo por uma estrada rural, sua mente cheia de perguntas e temores. Como Helena reagiria ao vê-la? O que diria sobre Mateus? Finalmente, chegou a uma pequena cidade pitoresca. Seguindo as indicações de Arthur, parou em frente a uma modesta casa de 2 andares com um jardim bem cuidado. Na varanda havia um piano vertical. Com o coração batendo forte, Isabela se aproximou da porta e tocou a campainha. Passaram-se alguns momentos que pareceram eternos antes que a porta se abrisse. Diante dela estava uma mulher de uns 50 anos, com o cabelo escuro mesclado de grisalho e olhos familiares que se abriram de surpresa ao vê-la. Isabela? Sussurrou a mulher, sua voz uma mistura de choque e reconhecimento. Helena, respondeu Isabela, sentindo que suas pernas tremiam. Precisamos conversar. Helena assentiu lentamente, afastando-se para deixá-la entrar. O interior da casa estava cheio de fotografias e partituras musicais. Isabela não pôde deixar de notar que não havia nenhuma imagem de Mateus. Sentaram-se na sala de estar, um silêncio incômodo preenchendo o espaço entre elas. Como você me encontrou? Perguntou finalmente Helena. Isso não importa agora, respondeu Isabela, decidindo ir direto ao ponto. Helena, Mateus está comigo. A cor abandonou o rosto de Helena. O quê? Como? Eu o encontrei na floresta perto da mansão há algumas semanas, explicou Isabela. Ele estava sozinho, assustado. Não se lembrava de nada sobre seu passado ou sua família. Helena cobriu a boca com a mão, lágrimas se formando em seus olhos. Meu Deus! Meu pequeno! O que aconteceu, Helena? Perguntou Isabela suavemente. Por que Mateus estava sozinho na floresta? Helena tomou uma respiração trêmula antes de começar a falar.
Há um mês, Mateus e eu tivemos um acidente de carro perto da mansão Oliveira. Foi minha culpa me distrair por um momento e perdi o controle do veículo. Quando acordei no hospital, Mateus havia desaparecido. A polícia o procurou durante dias, mas não o encontraram. Eu pensei que o tinha perdido para sempre. Isabela ouvia sentindo uma mistura de compaixão e confusão. Mas por que vocês estavam perto da mansão? Depois de todo esse tempo, Helena baixou o olhar, suas mãos se retorcendo em seu colo. Eu tinha decidido que era hora de enfrentar o passado, de contar a Mateus a verdade sobre seu pai, sobre sua família. Pensei que talvez fosse hora de voltar. Por que você foi embora, Helena? Perguntou Isabela a pergunta que estava queimando em seu interior durante semanas. Minha mãe. Ela queria ajudar você, Helena. Levantou o olhar, seus olhos cheios de dor e arrependimento. Sua mãe foi mais bondosa do que eu merecia, mas eu não podia ficar, Isabela. Não depois do que aconteceu com seu pai. A culpa, a vergonha era demais. Mas abandonar seu filho, começou Isabela. Mas Helena a interrompeu. Eu nunca o abandonei, exclamou com ferocidade. Mateus é minha vida. Dediquei cada momento a cuidar dele, a ensinar-lhe música, a tentar ser uma boa mãe. Quando ele desapareceu, senti que meu mundo acabava. Isabela assentiu lentamente, tentando processar toda essa informação. Helena, Mateus está bem, está seguro na mansão, mas ele precisa de sua mãe. Helena a olhou com uma mistura de esperança e medo. Você acha que eu poderia vê-lo? Claro, respondeu Isabela sem hesitar. Mas antes há algo mais que você precisa saber. E assim Isabela contou a Helena sobre a condição de Teresa, sobre como a música de Mateus parecia despertar lembranças nela. Falou das revelações de Carmen e da carta que sua mãe havia deixado. Quando terminou, ambas as mulheres ficaram em silêncio, o peso de 2 décadas de segredos e separação entre elas. Eu nunca quis causar tanta dor, disse finalmente Helena, sua voz mal um sussurro. Só queria proteger Mateus, dar-lhe uma vida normal longe de todo o drama e os segredos. Isabela pegou a mão de Helena. Eu entendo, mas agora temos a oportunidade de consertar as coisas, de unir nossa família novamente. Helena assentiu lentamente. Você tem razão. É hora de enfrentar o passado e pensar no futuro por Mateus. Enquanto se preparavam para voltar juntas à mansão Oliveira, Isabela não podia evitar sentir uma mistura de ansiedade e esperança. Sabia que o que viria não seria fácil. Haveria lágrimas, explicações difíceis e feridas antigas para curar, mas também havia a promessa de um novo começo, de uma família reunida. O que Isabela não sabia era que o reencontro entre Helena e Mateus desencadearia uma série de eventos que revelariam segredos ainda mais profundos, segredos que mudariam para sempre a história da família Oliveira. A viagem de volta à mansão. Oliveira foi silenciosa, carregada de emoções contidas e perguntas não formuladas. Isabela dirigia, lançando olhares ocasionais a Helena, que mantinha seu olhar fixo na paisagem que passava velozmente pela janela. Quando finalmente chegaram aos imponentes portões de ferro da propriedade, Helena deixou escapar um suspiro trêmulo. Passaram-se tantos anos, murmurou, e ainda assim, parece que foi ontem que parti. Isabela estacionou o carro em frente à entrada principal. Helena, disse suavemente, você está pronta para isso? Helena assentiu, embora a apreensão fosse evidente em seu rosto. Tenho que estar. Por Mateus. Entraram na mansão, o eco de seus passos ressoando no vestíbulo. Carmen apareceu imediatamente, seus olhos se abrindo de surpresa ao ver Helena. Meu Deus, sussurrou a governanta. Helena, é realmente você. Helena esboçou um sorriso tímido. Olá, Carmen. Faz muito tempo. Antes que pudessem dizer mais, o som do piano encheu o ar. A melodia, suave e melancólica, parecia flutuar da sala principal. É Mateus, disse Isabela, notando como Helena se tensionava ao ouvir o som. Você quer? Helena assentiu, incapaz de falar. Seguiram o som até a sala,
onde encontraram Mateus sentado ao piano, completamente absorto em sua música. Por um momento, ninguém se moveu. Helena observava seu filho, lágrimas silenciosas correndo por suas bochechas. Isabela podia ver o anseio, o amor e o medo misturados na expressão da mulher. Finalmente, como se sentisse a presença de alguém mais, Mateus parou de tocar e se virou. Seus olhos pousaram primeiro em Isabela, depois na desconhecida que estava ao seu lado. Mateus, disse Isabela suavemente. Há alguém que quero que você conheça. Helena deu um passo à frente. Sua voz, mal um sussurro. Olá, meu amor. Mateus olhou fixamente para ela, uma centelha de reconhecimento brilhando em seus olhos. Você é a mulher dos meus sonhos, a que toca piano. Helena sufocou um soluço, assentindo. Sim, querido, sou sua mãe. Por um momento, Mateus pareceu congelado em seu lugar. Então, lentamente, levantou-se do banco do piano e se aproximou de Helena. Levantou uma mão, tocando suavemente o rosto de sua mãe, como se quisesse se certificar de que era real. Mãe, murmurou, e de repente se lançou nos braços de Helena. A sala se encheu de lágrimas e risos, entrelaçados, enquanto mãe e filho se abraçavam. Anos de separação se dissolvendo nesse momento de reencontro. Isabela observava a cena com uma mistura de alegria e um toque de tristeza. Estava feliz por Mateus, mas não podia evitar sentir uma pontada de perda. Nas últimas semanas, havia se apegado profundamente ao menino. Enquanto mãe e filho se reencontravam, um movimento na porta da sala chamou a atenção de Isabela. Teresa estava lá, apoiada em seu andador, seus olhos fixos na cena à sua frente. Mãe, disse Isabela, aproximando-se dela. O que você está fazendo aqui? Teresa não respondeu imediatamente. Seu olhar continuava cravado em Helena e Mateus. A música, murmurou finalmente. Me trouxe até aqui, nesse momento, Helena. Levantou o olhar e viu Teresa. A cor abandonou seu rosto. Dona Teresa, disse, sua voz trêmula. Teresa piscou como se estivesse saindo de um transe. Seus olhos se focaram em Helena e, por um momento, pareceu confusa. Então, para a surpresa de todos, um sorriso se espalhou por seu rosto. Helena, minha menina, disse Teresa, sua voz mais clara do que Isabela a havia ouvido em anos. Você voltou. Helena se levantou lentamente. Mateus, ainda agarrado à sua mão. Sim, senhora. Eu voltei. Teresa estendeu uma mão trêmula em direção a Helena. Eu sabia que você voltaria. Sempre soube que voltaria para casa. Isabela observava a cena com assombro. Sua mãe parecia mais lúcida do que nunca, como se a presença de Helena e a música de Mateus tivessem dissipado a névoa do Alzheimer, mesmo que momentaneamente. Mãe, disse Isabela suavemente. Você se lembra de Mateus? Teresa olhou. Para o menino, seu sorriso se ampliando. Claro que sim. O pequeno pianista. Tem os dedos de sua mãe e os olhos de seu pai. A menção ao pai de Mateus caiu como uma bomba na sala. Helena se tensionou visivelmente, enquanto Isabela sentiu que se formava um nó em seu estômago. Dona Teresa, começou Helena, mas Teresa a interrompeu. Não, querida, chega de segredos, disse Teresa, sua voz surpreendentemente firme. É hora de a verdade vir à tona, toda a verdade. Isabela olhou para sua mãe com uma mistura de surpresa e apreensão. O que você quer dizer, mãe? Teresa tomou uma respiração profunda, como se estivesse reunindo forças. Há algo que todos precisam saber, algo que guardei por tempo demais. A sala ficou em silêncio, a tensão palpável no ar. Mateus olhava para os adultos com confusão, sem entender completamente o que estava acontecendo. Teresa se ergueu o máximo que pôde, seu olhar percorrendo os rostos de todos os presentes. Na noite em que Helena partiu, começou. Aconteceu algo mais. Algo que mudou tudo. Isabela sentia que seu coração batia com força. O que mais poderia haver? Que segredo poderia ser tão grande que sua mãe o havia guardado durante todos esses anos? Teresa fechou os olhos por um momento, como se estivesse revivendo uma lembrança dolorosa.
Quando os abriu novamente, havia determinação em seu olhar. Antônio não é o pai de Mateus, disse finalmente. A revelação caiu como um raio na sala. Helena ofegou, levando uma mão à boca. Isabela ficou imóvel, tentando processar o que acabara de ouvir. Mas como? Conseguiu dizer Isabela finalmente. Pensávamos que papai Teresa negou com a cabeça. Todos assumiram isso, até mesmo Helena. Mas a verdade é muito mais complicada. Helena deu um passo à frente, seu rosto pálido. Dona Teresa, não entendo. Quem é então o pai de Mateus? Teresa olhou para Helena com uma mistura de compaixão e arrependimento. O pai de Mateus é alguém que todos conhecíamos bem. Alguém que sempre esteve próximo, mas que ninguém suspeitou. Isabela sentia que o mundo girava ao seu redor. Quem mais poderia ser o pai de Mateus? E por que sua mãe havia guardado esse segredo por tanto tempo? Teresa tomou outra respiração profunda, preparando-se para revelar o último e mais impactante segredo de todos. O pai de Mateus, disse Teresa, sua voz mal um sussurro. É meu irmão, seu tio Ricardo. Isabela. O silêncio que se seguiu a essa revelação foi ensurdecedor. Isabela sentia que lhe faltava o ar. Helena havia se deixado cair em uma cadeira, seu rosto uma máscara de choque e confusão. Mateus olhava para todos, seus olhos grandes e assustados. Mas como é possível? Conseguiu dizer. Isabela finalmente. Tio Ricardo ele nunca. Teresa assentiu lentamente. É uma história longa e complicada. Uma história de amor proibido, de segredos e sacrifícios. E é hora de todos a conhecerem. Enquanto Teresa se preparava para contar a história completa, Isabela não podia evitar sentir que o mundo que conhecia estava desmoronando ao seu redor. Cada revelação parecia abrir a porta para mais perguntas, mais segredos. E no meio de tudo isso estava Mateus. Uma criança inocente, cuja existência havia desencadeado essa avalanche de verdades ocultas. Isabela olhou ao seu redor, para sua mãe, para Helena, para Mateus. Sabia que depois dessa noite, nada voltaria a ser igual. A verdade, tão longamente enterrada, finalmente viria à luz e com ela, viriam consequências que nenhum deles podia prever. A sala da mansão Oliveira, outrora, cenário de festas elegantes e reuniões familiares, agora era testemunha de uma reunião muito diferente. Teresa, sentada em sua poltrona favorita, olhava para os rostos chocados que a rodeavam. Isabela, sua filha, cujo mundo acabava de ser abalado até os alicerces. Helena, a mulher que havia carregado um segredo que nem mesmo conhecia completamente. E Mateus, o menino cuja existência havia desenterrado décadas de verdades ocultas. Mãe, começou Isabela, sua voz trêmula. Por favor, explique. Como é possível que tio Ricardo seja o pai de Mateus? Teresa fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças para contar uma história há muito enterrada. Tudo começou há mais de 30 anos. Começou Teresa, sua voz surpreendentemente firme. Ricardo, meu irmão mais novo, sempre foi o rebelde da família. Enquanto eu me casei jovem com Antônio e assumi o papel que se esperava de mim, Ricardo viajava pelo mundo, perseguindo seus sonhos de ser músico. Helena ouvia atentamente. Seus olhos fixos em Teresa. Mateus havia se aconchegado junto à sua mãe, sentindo a tensão no ambiente, mas sem entender completamente o que estava acontecendo. Quando Ricardo finalmente voltou para casa, continuou Teresa, conheceu Helena, foi amor à primeira vista. Mas as coisas eram complicadas. Nossa família tinha expectativas, tradições. Um músico errante não era considerado um bom partido. Isabela franziu a testa. Mas, e papai? Pensávamos que ele e Helena. Teresa negou com a cabeça. Antônio e Helena nunca tiveram um relacionamento. Isso foi uma mentira que criei para proteger a todos. Helena ofegou, seus olhos se abrindo de surpresa. A senhora mentiu por mim. Teresa assentiu lentamente. Ricardo e você se amavam profundamente, mas eu sabia que minha família nunca aprovaria. Quando descobrimos que você estava grávida, Ricardo queria enfrentar todos, lutar pelo amor de vocês. Mas eu... Sua voz falhou.
Eu tinha medo. Medo do que poderia acontecer, de como afetaria a empresa familiar, nossa reputação. Isabela sentia que sua cabeça girava. Toda a sua vida, tudo o que acreditava saber sobre sua família, estava desmoronando diante de seus olhos. "O que você fez, mãe?" perguntou em voz baixa. Teresa tomou uma respiração profunda. "Convenci Ricardo a partir. Disse a ele que era o melhor para Helena, para o bebê. Que se ficasse, nossa família destruiria tudo. E então, deixei que todos acreditassem que Antônio era o pai." Helena se levantou de repente, lágrimas correndo por suas bochechas. "Por quê? Por que me deixou acreditar que havia traído minha melhor amiga? Por que não me disse a verdade sobre Ricardo?" "Porque eu era uma covarde", respondeu Teresa, sua voz carregada de remorso. "Porque pensei que estava protegendo a todos, mas só causei mais dor." O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções contidas durante décadas. Mateus, sentindo a tristeza de sua mãe, agarrou-se mais a ela. "Onde está Ricardo agora?" perguntou Isabela finalmente. Teresa sacudiu a cabeça tristemente. "Não sei. Depois de partir, ele cortou todo o contato conosco. Tentei procurá-lo ao longo dos anos, mas eu sei onde ele está", interrompeu uma voz da porta da sala. Todos se viraram para ver Carmen, que havia estado ouvindo em silêncio. A velha governanta avançou lentamente tirando um envelope de seu avental. "Ricardo tem me enviado cartas durante anos", explicou Carmen. "Pediu que as guardasse e que não contasse a ninguém. Mas acho que é hora de todos saberem a verdade." Isabela pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma carta recente e uma fotografia. Na imagem, um homem de cabelos grisalhos e olhos familiares sorria para a câmera. Um piano visível ao fundo. "É ele", sussurrou Helena, seus olhos fixos na fotografia. É Ricardo. Mateus se aproximou, curioso. É meu pai?" Helena assentiu, incapaz de falar. Isabela começou a ler a carta em voz alta. "Querida Carmen, espero que esta carta a encontre bem. Passaram-se tantos anos e ainda assim não passa um dia sem que eu pense na família que deixei para trás. Em Helena, no filho que nunca conheci. Sei que errei ao partir, ao deixar que as mentiras continuassem, mas a dor de pensar que havia perdido Helena, que meu próprio sobrinho era, na verdade meu filho, era demais. Passei os últimos anos ensinando música em um pequeno conservatório na Itália. A música tem sido meu consolo, minha forma de me sentir conectado ao passado que deixei para trás. Mas estou cansado de fugir, cansado dos segredos e das mentiras. É hora de enfrentar a verdade, de tentar reparar o dano que causei com meu silêncio. Voltarei para casa, em breve. Só espero que não seja tarde demais para pedir perdão, para tentar reconstruir o que se quebrou há tantos anos. Com amor, Ricardo." Quando Isabela terminou de ler, a sala ficou em silêncio. Teresa chorava silenciosamente, anos de culpa e arrependimento refletidos em seu rosto. Helena abraçava Mateus, suas emoções uma mistura de choque, alívio e antecipação. "Ele vai voltar", murmurou Isabela, ainda processando tudo o que havia descoberto. "Tio Ricardo, o pai de Mateus, vai voltar." Como se fosse um sinal, o som da campainha da porta principal ressoou pela mansão. Todos se entreolharam, uma mistura de medo e esperança em seus olhos. Carmen se apressou para abrir a porta. Momentos depois, passos se aproximaram da sala. E ali no umbral estava Ricardo Oliveira. Os anos haviam prateado seu cabelo e deixado linhas em seu rosto, mas seus olhos, os mesmos olhos que Mateus havia herdado, brilhavam com emoção contida. "Helena", disse suavemente, seu olhar fixo na mulher que havia amado durante décadas. Helena se levantou lentamente, Mateus ainda agarrado à sua mão. "Ricardo", respondeu, sua voz mal um sussurro. Por um momento, ninguém se moveu. Então, como se uma força invisível os empurrasse, Helena e Ricardo se fundiram em um abraço. Anos de separação e anseio
se dissolvendo naquele instante. Mateus os observava com uma mistura de confusão e curiosidade. Ricardo se separou suavemente de Helena e se ajoelhou diante do menino. "Olá, Mateus", disse, sua voz carregada de emoção. "Eu sou seu pai." Mateus olhou para sua mãe, que assentiu entre lágrimas, e depois de volta para Ricardo, lentamente estendeu sua mão e tocou o rosto de seu pai, como havia feito com Helena dias atrás. "Você tem os mesmos olhos que eu", disse Mateus. Simplesmente Ricardo riu suavemente, lágrimas correndo por suas bochechas. "Sim, é verdade." Teresa se levantou de sua poltrona, apoiando-se em Isabela. "Ricardo", disse sua voz trêmula. "Irmão, sinto muito." Ricardo se levantou, encarando sua irmã. Por um momento a tensão no ar era palpável. Então, para surpresa de todos, Ricardo abraçou Teresa. "Eu também sinto muito", disse. "Sinto por ter fugido, por ter deixado que você carregasse tudo isso sozinha." Isabela observava a cena, sentindo que seu coração se enchia de uma emoção que não podia nomear. Era como se todas as peças de um quebra-cabeça há muito incompleto finalmente se encaixassem. "Há tanto a dizer, tanto a explicar", disse Ricardo, olhando para todos os presentes. "Mas primeiro há algo que preciso fazer." Ele se aproximou do piano, o instrumento que havia sido testemunha silenciosa de tantos momentos cruciais na história da família Oliveira. Seus dedos acariciaram as teclas com reverência. "Esta é uma música que compus há anos", explicou. "Uma música sobre o amor perdido, a família e a esperança de reunião." E então, Ricardo começou a tocar. A melodia que preencheu a sala era bela e melancólica, carregada de anos de emoções reprimidas. Mas conforme avançava, se transformava, tornando-se mais luminosa, mais esperançosa. Mateus, como que atraído por uma força invisível, aproximou-se do piano. Sem dizer uma palavra, começou a tocar junto com seu pai, suas pequenas mãos, complementando perfeitamente a melodia de Ricardo e Helena. Isabela e Teresa observavam maravilhadas como pai e filho, separados durante anos, se conectavam através da música. Era como se todas as mentiras, os segredos e a dor do passado se dissolvessem naquela bela sinfonia de reconciliação. Enquanto a música preenchia a mansão Oliveira, Isabela sentiu que algo mudava no ar. Os fantasmas do passado, as sombras dos segredos longamente guardados, pareciam se desvanecer a cada nota. Olhou ao seu redor, para sua mãe, cujo rosto refletia uma paz que não via há anos, para Helena, cujas lágrimas agora eram de alegria, para Ricardo e Mateus unidos na música. E soube, no fundo de seu coração, que, embora o caminho para a cura fosse longo, haviam dado o primeiro passo. A mansão Oliveira, que por tanto tempo havia sido um lugar de segredos e silêncios, agora ressoava com a promessa de um novo começo. Uma sinfonia de perdão, amor e esperança que marcaria o início de um novo capítulo em suas vidas. Enquanto a última nota se desvanecia no ar, Isabela soube que, finalmente, haviam encontrado a melodia que os guiaria para o futuro. Um futuro onde os segredos não teriam mais lugar, onde o amor e a verdade prevaleceriam sobre o medo e as mentiras. E assim, no coração da mansão Oliveira, uma nova história começava a ser escrita, uma história de redenção, de segundas chances e da força inquebrantável do amor familiar.